Olá pessoal, meu nome é Blanca Torres, sou médico pneumologista, número do Conselho Regional de Medicina 5096, 5896, o RQ é da especialidade. São as credenciais de quem quer falar em medicina. Não ouça quem não der essas credenciais. Puro embuste. Então eu estou falando de tabagismo, que é necessário. Houve um aumento, um acréscimo do tabagismo no nosso país, um acréscimo importante. Era um índice e passou para outro, de 9,3 para 11,6. Isso significa 25% mais fumantes no nosso meio. Gravíssimo. Um dos responsáveis, o não aumento do produto durante 8 anos. Nem a inflação foi embutida nesse produto. Então, quanto mais barato, mais fácil comprar. Claro que tem outras coisas, eu já falei, mas eu acho que esse foi o detalhe maior, porque o cigarro é muito barato no Brasil e sem aumento. 8 anos sem aumento. Qual o produto? A farinha, o arroz, o feijão, a carne ficaram sem aumento durante 8 anos. E por que no Brasil ficou 8 anos sem aumento? Que história é essa? Isso aí é um recado para o governo federal. Baixar, quase que baixar, né? Deixar a inflação subir e deixar o preço no mesmo é baixar o preço do produto. E aí está o resultado. Agora vamos reverter, né? Tentar reverter, né? Vamos, governo, tentar reverter. E as ações do governo são fundamentais. Sozinho ninguém pode resolver. Sem a ajuda do governo, sem a ajuda do legislativo, sem a ajuda do judiciário. Agora, só ficar batendo numa só tecla, judiciário, legislativo, numa só tecla, não vai resolver nada. Né? O país vai ficar nisso. Nessa conversa todinha sobre um assunto só, que já foi resolvido. Agora vamos ver se resolve os outros. Né? Mas eu quero dizer que o tabagista ele precisa fazer exames fundamentais. Ele precisa fazer exames de sangue fundamentais, de imagens fundamentais. Um tabagista, se ele tem 20 anos, máximos anos, ou seja, fumou 20 anos, fumou de 20 aos 40 anos, por exemplo, ele tem que fazer imagens, raio-x de tórax, ou melhor, uma tomografia de baixa carga, porque acusa se tem ou não tem câncer. Porque às vezes o câncer não dá, a maioria dos casos, o câncer de pulmão não dá sintoma nenhum, só dá no último estágio, no estágio 4, quando não tem chance nenhuma. Então vamos lá fazer uma tomografia nesse paciente. A raio-x de tórax é elementar, mas a tomografia de baixa carga é o ideal. Aí fazer uma espirometria, função pulmonar, para saber se esse paciente já é um paciente com doença respiratória crônica, obstrutiva, que a gente chama de POC. Então aí no tórax já foi feito uma avaliação. Agora vamos avaliar a parte metabólica. Vamos ver se ele é diabético. A gente falou da relação diabetes com DPOC. Aí vamos fazer hemoglobina glicada, porque veio os últimos meses, a glicemia, sabendo os resultados, como são normais, e outros exames. Todas as vitaminas. A vitamina D é fundamental. Você tem que ter um nível de vitamina D maior do que 40 nanogramas por decilitro. A vitamina D. A vitamina B. O complexo B, todo o complexo B também tem que estar em ordem. Você tem que ter o selênio normal. Você tem que ter também o magnésio. O magnésio é muito importante. É um mineral. Então esses minerais, essas vitaminas têm que serem dosadas, porque estão alteradas com certeza no paciente que é fumante. E essas alterações todas, elas são pró-inflamatórias. E a gente falou que tabagismo é uma doença inflamatória também. Então temos que fazer essa avaliação. Avaliação do fígado. Tem as enzimas do fígado. Você tem que avaliar o pâncreas também. Porque de repente está lá um pequeno tumor de pâncreas,
que você pode dar um jeito e operar e curar. Você tem que ver também essa parte dos outros órgãos. Então você tem que ver o rins. Como é que estão os rins? Tem exames básicos também para ver a função renal. Então, fumante, quando você for ao médico, ele vai solicitar alguns exames. Talvez no mesmo dia ele diga o que eu disse. Vamos resolver o problema. Mas no outro que você vá, você peça. Ele com certeza vai lembrar que você precisa dosar uma série de substâncias que estão já alteradas, como o colesterol, o ruim, o LDL lá em cima e o HDL lá embaixo, triglicerídeo lá em cima. Significa o quê? Doença cardiovascular, que é a primeira causa de mortalidade, que o tabagismo é um dos responsáveis, ou se não o mais responsável. Então, esses exames todos, clínicos e laboratoriais e de imagem, eles são imprescindíveis. Então, todos eles precisam ser analisados. Aí você diz, até o alumínio, sim, o alumínio, ele tem que ter em teores baixos, porque a gente usa muito alimentos que têm alumínio. E isso aí aumenta muito. E em pacientes com doenças inflamatórias, o alumínio sobe muito. Isso aí ele vai acarretar, sabe, é um efeito dominó. As pedras vão caindo. Então, de repente, você tem uma doença, daqui a pouco você está com várias doenças juntas. Começou com uma, agora está com um monte. Você pode ter 10, 12, 15 doenças associadas. Eu, na minha prática médica, eu não vejo só uma doença. Eu sempre vejo comorbidades. O paciente passou dos 50 anos, é comorbidade na certeza. Ele não tem só uma doença. Ele não tem somente a bronquite crônica dele, não, do tabagismo, não. Ele não tem, não. Aí quando eu vou ver a hemoglobina glicada, até a glicose pode estar normal. Está batendo 100, que é o máximo. Mas a hemoglobina glicada acima de 6. Acima às vezes de 7. Porque veio os 3 meses anteriores, hemoglobina glicada. Então, tem que ler um pouco, né? Hoje em dia está fácil você ler. Quais são os exames que você precisa fazer, você sendo tabagista? Aí você vai ter uma relação de exames, tanto exames de laboratório, que são rápidos, são baratos, e que o sistema de saúde ele é obrigado a fazer. Pelo menos no posto que eu trabalho, na UPA, eu faço todos esses exames, entendeu? E de imagem também. De imagem é fundamental. A tomografia de baixa carga, ela tem que ser anual para os tabagistas de 20 maços anos ou ex-tabagistas, porque só vai se livrar do câncer de pulmão ex-tabagista depois de 15 anos. Então, até lá tem que ver se tem alguma alteração na sua tomografia. Aí a tomografia de tórax de baixa carga, que é de baixa carga, está logo dizendo que não tem tanto perigo da irradiação. Então está aí o aviso para os pacientes pedirem os exames, como a homocisteína. A homocisteína é fundamental, ela destrói uma série de órgãos e você combate com vitaminas do complexo B. Tudo isso são realmente informações importantes, valiosíssimas, que o tabagista precisa saber como é que está o seu corpo, como está o seu corpo. E não é só como está a sua respiração, não. Que a espirometria é um exame da função respiratória, ver como está a função respiratória. Ela pode estar normal, mas você está todo detonado em outros órgãos e sistemas. Então é bom ver tudo isso para fazer um tratamento adequado, diminuir todas essas dosagens alteradas e fazer com que seu corpo daí para frente vá fazer a sua parte. Inclusive o que? Sair do sedentarismo, porque todo fumante é sedentário. Então o sedentarismo e a má alimentação são também associadas ao tabagismo. Então quem tem má alimentação, que é sedentário e é fumante, e a idade vai passando, né? A gente vai aumentando de idade, esses são os fatores que levam à destruição do paciente, principalmente tabagista. A gente pode levar uma vida
acima de 90 anos, extremamente elevada, que é chamada fase extremamente elevada de idade, mas sem nenhuma comorbidade, vivendo bem e feliz, vivendo longo tempo, mas com felicidade. Não é nada de escolher, vou viver pouco tempo, mas com felicidade. Não é assim. É viver muito tempo e com felicidade. Esse é o recado para o tabagista, que haja logo, haja hoje. Ouviu o vídeo, já sabe, passa para um amigo que é fumante, ou para quem não é fumante, que foi ex-fumante, fumante passivo também. Esse é um recado, porque o fumante passivo está fumando igual. Está fumando igual. E a gente viu que a relação está muito estreita. O fumante ativo fuma em casa, ele não fuma na varanda. E ele pensa que na varanda está resolvido o problema, mas na varanda vai para dentro de casa. Pega a pessoa dentro do quarto, a esposa, o filho, a criança, sob o efeito da fumaça do cigarro, com 7.000 substâncias. Como é que essa criança vai ter saúde respiratória? Nunca vai ter. Ela vai desenvolver logo uma doença respiratória crônica, uma asma, por exemplo. Então está aí o aviso que nada está perdido, tudo está para ser ganho, e ganho nesse ano, no próximo ano, já está em cima. 2026 é o ano da virada. Poucos dias agora é pensar, e se puder agir, haja logo hoje, porque quanto mais esperar, pior. Então está aí esse recado, mais um recado. Estou batendo no tabagismo, porque no nosso país está aumentando. 20 anos de controle, pessoal. 20 anos de controle. Eu peguei o tabagismo com quase 40% da população acima de 18 anos fumantes. Agora estávamos com quase 8, 9. Tem ainda município que está com menos de 5%, mas agora aumentou drasticamente por causa de detalhes. Né? E um desses detalhes foi permanecer sem aumento do produto. Esse eu acho que de todos os detalhes, cigarro eletrônico, falta de CAPS, falta disso, falta daquilo outro, brigas em tudo que é lugar e sem resolução de problemas sérios, eu acho que o mais importante foi baratear o custo, porque as outras coisas todas elas podem e devem ser resolvidas a prazo curto. Mas a história de aumentar somente R$2, que foi o aumento do preço do cigarro, menos de R$2, peraí, isso é aumento. Eu pergunto, em 8 anos, isso é aumento? A inflação foi muito mais. Devia passar um aumento justo, quer dizer, com a inflação. Quer dizer, a gente paga o arroz, o feijão, a farinha, a carne, com o preço reajustado. A mais da inflação, a mais, a muito a mais. Porque a gente só vive empobrecendo, a população empobrecendo por causa da inflação embustida. Porque a inflação dita é uma coisa, a inflação que a gente vê no dia a dia da feira é outra. Né? Produtos que sobem 10, 20 vezes mais do que a inflação. E o cigarro passou 8 anos sem aumento. Me diga uma coisa, vocês é que terem a conclusão. A culpa é de quem?